Existe algo perturbador na ideia de que o perigo pode estar exatamente onde você menos procura. Não em tempestades, não em terremotos, não no rugido de algo que se aproxima, mas no silêncio, na calma absoluta, naquilo que parece estar parado há tanto tempo que todos, sem perceber, pararam de prestar atenção nele. A maioria das tragédias que mudam a história não nasce de eventos extraordinários. Elas nascem de uma combinação de coisas muito comuns, um lugar que parece seguro, pessoas que confiam nessa segurança, e algo que acumula força silenciosamente, por anos, por décadas, até que um dia o limite é alcançado. E quando esse limite é alcançado, não há aviso, não há como recuar. O que aconteceu na noite de 21 de agosto de 1986 no noroeste dos Camarões não tem precedente na história documentada da humanidade. Um lago matou mais de 1.700 pessoas enquanto elas dormiam. Não houve explosão, não houve inundação. Não houve nada que os olhos pudessem ver chegando, houve apenas o ar. O mesmo ar que respiramos agora. Para entender o que aconteceu naquela noite, é preciso primeiro entender o lugar. O Lago News está situado no Planalto dos Camarões, numa região de origem vulcânica, cercada de montanhas cobertas de vegetação densa. É um lago de cratera menos formado dentro de uma caldeira vulcânica antiga, alimentado por chuvas e por nascentes subterrâneas. A água é azul, às vezes esverdeada. A paisagem ao redor é de uma beleza quase excessiva. Aldeias pequenas, fazendas espalhadas, gado pastando perto da margem. Para os cerca de 10.000 habitantes que viviam na região, o lago era parte da paisagem. Não havia motivo para temê-lo. Havia geração após geração crescendo naquele vale, plantando, criando animais, vivendo. O lago estava ali antes deles. Estaria ali depois. Mas o lago guardava um segredo que ninguém, nem os próprios moradores, nem os cientistas da época, compreendia completamente. No fundo do Lago News, a centenas de metros de profundidade, existia uma concentração crescente de dióxido de carbono. O coal vinha do magma ainda ativo que aquecia as camadas profundas do solo. Escapava pelas fendas rochosas e se dissolvia lentamente na água fria e pressurizada do fundo. Naquela profundidade, a pressão é tão alta que o gás permanece dissolvido, invisível, contido. A superfície do lago parecia tranquila, e era, mas apenas na superfície. Pense numa garrafa de refrigerante fechada. Enquanto fechada, a pressão interna mantém o gás dissolvido no líquido. Você não o vê, não o sente. Mas ele está lá, em quantidades impressionantes. Quando você abre, a pressão cai e o gás se liberta de forma violenta, imediata e incontrolável. O Lago News era essa garrafa. E alguém, naquela noite de agosto, a abriu. O que causou a liberação ainda é debatido. Pode ter sido uma pequena entrada de água fria que perturbou as camadas internas do lago. Pode ter sido um deslizamento de terra nas margens. Pode ter sido simplesmente o acúmulo que atingiu seu ponto máximo. O que os cientistas sabem é que, em algum momento próximo da meia-noite, a camada profunda do lago menos carregada de coal foi perturbada. A água subiu, a pressão diminuiu. E o gás começou a se libertar. Mas aqui está o que transforma esse evento de um fenômeno geológico num pesadelo humano de dimensão raramente vista. A quantidade de gás liberada foi catastrófica. Estima-se que entre 100.000 e 300.000 toneladas de dióxido de carbono foram expelidas em questão de horas. O coal é mais denso que o ar, ele não sobe. Ele desce, ele escoa. Ele preenche os vales como água preencheria uma bacia. E foi exatamente o que aconteceu. O gás desceu pelas encostas, seguiu os vales, entrou pelas janelas, pelas portas, pelos vãos das casas. Pesado, invisível, inodoro. As pessoas não sentiram cheiro de nada. Não ouviram nada se aproximando. O coal simplesmente substituiu o oxigênio disponível nos espaços fechados onde elas dormiam.
A morte por Cole não é como se imagina no cinema. Não há convulsão dramática, não há grito. Em concentrações altas, a pessoa perde a consciência em segundos. O corpo ainda respira por algum tempo, mas o que entra não sustenta a vida. É uma extinção silenciosa, suave, quase. O que a torna ainda mais perturbadora é exatamente isso. Quem morreu naquela noite provavelmente não acordou. Não soube o que estava acontecendo. Não teve tempo de sentir medo. Mas o horror não estava apenas nos mortos. Os sobreviventes acordaram num mundo que não reconheciam. Alguns acordaram porque estavam em terrenos mais altos, onde o gás não chegou com tanta concentração. Outros acordaram porque, por algum motivo que não sabem explicar, saíram de casa antes. Uma mulher relatou ter acordado, sentido algo estranho no ar, tentado chamar o marido e não ter recebido resposta. Ela saiu, ele não. Quando o dia amanheceu, as aldeias de Newscom, Chaisubun estavam cobertas de corpos. Humanos e animais. Vacas e pássaros, insetos, tudo o que respirava naquele vale. Os primeiros a chegar na região descreveram o silêncio como algo físico. Não havia nenhum som. Nem animais, nem crianças, nem o movimento cotidiano de um lugar vivo. Só o vento e os corpos. Agora vem a parte da história que raramente é contada. Nas semanas seguintes, cientistas do mundo inteiro chegaram ao Lago News, franceses, americanos, japoneses, camaroneses. O fenômeno que haviam documentado era, para muitos deles, algo que teoricamente existia, mas que nunca havia sido observado em escala real. Chama-se desgaseificação linítica, a liberação explosiva de gás dissolvido nas camadas profundas de um lago. A comunidade científica estava diante de uma confirmação devastadora de um mecanismo que, até então, era tratado como improvável, mas não impossível. E aqui está o que muda a natureza dessa história. 2 anos antes, em agosto de 1984, um evento semelhante havia ocorrido no Lago Monou. Também nos Camarões, a apenas 100 quilômetros de distância. 37 pessoas morreram. O evento foi documentado. Foi estudado. Uma hipótese sobre desgaseificação linítica foi publicada. E houve quem alertasse para o risco potencial de outros lagos vulcânicos na região, incluindo o Lago News. Os alertas existiam. As mortes no Monou existiam. A hipótese científica existia. E ainda assim, em agosto de 1986, mais de 1.700 pessoas morreram dormindo. Por quê? Porque a hipótese era controversa. Porque alguns cientistas a rejeitavam. Porque não havia consenso. Porque a burocracia de resposta era lenta. Porque os Camarões eram um país em desenvolvimento com recursos limitados para monitorar lagos vulcânicos remotos. Por quê? No fim das contas, uma combinação de ceticismo científico, limitação institucional e urgência mal calculada produziu uma janela de 2 anos entre o primeiro aviso e o maior desastre da história causado por gás de origem natural. 2 anos, um lago. Mais de 1.700.000 vidas. O que se seguiu foi uma das operações científicas mais incomuns da história recente. Pesquisadores desenvolveram um sistema de desgaseificação controlada para o Lago News, essencialmente. Tubos longos inseridos no fundo do lago que permitem que o CO acumulado suba de forma lenta e gradual, antes de atingir concentrações perigosas. A ideia é simples: esvaziar a garrafa aos poucos, antes que a pressão se torne insuportável. O primeiro tubo foi instalado em 2001, outros se seguiram. Em teoria, o sistema funciona. Os níveis de CO no fundo do lago foram reduzidos. O risco imediato diminuiu, em teoria. Porque o que os cientistas descobriram ao estudar o Lago News com mais profundidade revelou algo que ninguém esperava. A parede natural que retém a água do lago, formada de rocha vulcânica porosa e erodida, está se deteriorando. Se essa parede ceder, o lago não liberará apenas gás.
liberará sua água menos uma inundação que varreria os vales abaixo num prazo de minutos, atingindo uma população de até 10.000 pessoas que, desde 1986, foi autorizada a retornar gradualmente à região. 10.000 pessoas vivem hoje nas proximidades de um lago que ainda é monitorado, cujas paredes estão enfraquecidas, cujo fundo ainda contém coal, e cujo sistema de desgaseificação foi instalado com financiamento externo que, em alguns períodos, simplesmente parou. A questão não é se o risco existe. Ele existe. A questão é quem decide o quanto de risco é aceitável, para quem e por quê. Essa é a dimensão que os documentários sobre o Lago News raramente abordam com franqueza. É fácil olhar para o que aconteceu em 1986 como uma tragédia natural. Um evento geológico, algo que o planeta fez e que os humanos simplesmente tiveram a infelicidade de presenciar. É mais difícil e mais honesto olhar para a cadeia de decisões que precedeu a catástrofe e para a cadeia de decisões que se sucedeu a ela. E perguntar quanto daquilo era inevitável e quanto era escolha. A cientista americana Araldur Sigurdsson estava entre os primeiros pesquisadores a chegar após a tragédia. Ele descreveu o vale como um campo de batalha sem batalha. Não havia destruição física além dos corpos. As casas estavam intactas. As plantações estavam de pé. Os utensílios ainda estavam nas mesas. Tudo estava como antes, exceto pelo fato de que não havia mais ninguém vivo para usar nada disso. Há um relato específico que permanece. Um homem chamado Joseph Kiyuen sobreviveu. Acordou com a garganta queimando, tentou se mover, caiu, conseguiu rastejar para fora de casa. Quando se levantou e olhou ao redor, viu os corpos dos vizinhos, da família, dos animais. Ficou tentando acordar as pessoas, chacoalhando, chamando pelo nome, até entender que não havia ninguém para acordar. Ele ficou sozinho por horas, num silêncio que descreveu como o silêncio de uma outra dimensão, antes de encontrar outro sobrevivente. Esse é o núcleo humano do Lago News, não o gás, não o fenômeno geológico, não os tubos de desgaseificação. É o homem que ficou de joelhos chamando pelo nome de pessoas que não podiam mais responder. É a decisão coletiva que permitiu que isso acontecesse. É a pergunta silenciosa que fica no ar quando todos os dados científicos já foram apresentados, quando todos os relatórios já foram escritos, quando todos os sistemas de monitoramento já foram instalados. Qual é o limite entre o risco aceitável e o abandono? Há uma palavra em inglês, accountability, que não tem tradução direta em português. Significa algo como a responsabilidade de responder por suas ações, de ser confrontado com as consequências do que fez ou deixou de fazer. A tragédia do Lago News nunca produziu um momento de accountability claro. Não houve julgamento, não houve processo. Não houve uma comissão que olhasse nos olhos das famílias das 1.700 vítimas e dissesse: isso poderia ter sido diferente, e nós sabemos o que falhou. O silêncio que cercou o lago naquela madrugada de agosto de 1986 nunca foi completamente quebrado. E talvez seja por isso que essa história continua relevante. Não porque lagos vulcânicos sejam uma ameaça comum, mas porque o padrão que produziu a tragédia é comum. O padrão de ignorar avisos porque são inconvenientes, de adiar respostas porque custam recursos, de tratar vidas distantes como uma abstração estatística, de esperar pelo consenso científico definitivo enquanto o problema cresce no fundo, invisível, paciente, acumulando pressão. O conceito que atravessa essa história não tem um nome oficial, mas poderia ser chamado de o limite silencioso, aquele ponto que ninguém consegue ver de longe, que não dispara alarme nenhum, que não tem marcação no calendário, mas que, quando é cruzado, não deixa tempo para recuar. Todo o sistema tem um. Toda a estrutura tem um. O Lago News cruzou o seu numa noite quente de agosto, enquanto um vale inteiro dormia. A pergunta que fica não é sobre geologia. É sobre o que fazemos com o conhecimento que temos antes que o limite seja alcançado.
É sobre quem carrega a responsabilidade quando o limite é cruzado e quem paga o preço. O Lago Nils ainda existe. Ainda é azul, ainda é silencioso. Os tubos ainda funcionam, na maior parte do tempo. As aldeias ao redor ainda são habitadas. As crianças que nasceram depois de 1986 crescem perto das mesmas margens. Sem memória do que aconteceu, sem a percepção visceral do que aquela água guarda. E talvez seja exatamente aí que mora a pergunta mais difícil dessa história. O que fazemos com os limites que não conseguimos ver, com os acúmulos que não fazem barulho, com os avisos que chegam antes da hora e que, por chegarem antes, são ignorados? O lago não respondeu em 1986. Ele simplesmente agiu. Se existe uma lição aqui, ela não é sobre gás vulcânico. É sobre a ilusão de que o silêncio significa segurança. É sobre a diferença entre um risco que foi eliminado e um risco que foi simplesmente esquecido. É sobre o fato de que alguns limites, uma vez cruzados, não têm lado de volta. E enquanto o Lago Nils continua azul e quieto nas montanhas dos Camarões, essa diferença ainda importa mais do que parece. Mais do que gostaríamos. Se essa história te fez pensar em algum outro limite que a humanidade está se aproximando sem perceber, deixa isso nos comentários. Pode ser mais interessante do que parece. Mas antes de ir, tem uma última coisa que precisa ser dita. O Lago Nils não é um caso isolado. Existem outros lagos vulcânicos no mundo com características semelhantes, menos altas concentrações de CO, dissolvido nas camadas profundas, história geológica ativa, populações vivendo nas proximidades. O Lago Kivu, na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda, é frequentemente citado como o mais preocupante. Ele é estimado em ter volumes de CO e metano muito superiores ao Nils. E às suas margens vivem mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões! Os cientistas monitoram o Kivu. Há projetos de extração de metano que, em tese, reduzem o risco enquanto geram energia. Há debates sobre a estabilidade das camadas. Há publicações acadêmicas, conferências, relatórios. Mas há também a mesma tensão que existia antes de 1986, menos entre o que se sabe, o que se suspeita, o que se quer acreditar e o que é conveniente ignorar. Não se trata de catastrofismo. Trata-se de uma pergunta legítima sobre como as sociedades lidam com riscos que são reais, mas não imediatos. Com ameaças que são documentadas, mas não urgentes o suficiente para mobilizar a ação. Com populações que são vulneráveis mais distantes o suficiente para serem tratadas como abstração. A história do Lago Nils não terminou em 1986. Ela continua sendo escrita. Em câmera lenta, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. E o que a diferencia de outras histórias de risco coletivo não é a natureza do perigo. É a qualidade do silêncio que o envolve. O silêncio que convence as pessoas de que o perigo passou. O silêncio que permite que o limite seja esquecido. O silêncio que o lago conhece muito bem e que, naquela noite de agosto de 1986, usou com uma eficiência que nenhuma catástrofe barulhenta poderia igualar. Algo que os sobreviventes do Lago Nils carregam que nenhum relatório científico consegue capturar completamente. É a memória de ter acordado num mundo que havia mudado enquanto dormiam. De terem sobrevivido não por mérito, não por preparação, não por aviso menos, mas por acidente de posição. Por ter dormido num quarto virado para outro lado. Por ter saído para buscar água numa hora estranha da noite. Por ter o terreno alguns metros mais alto do que o do vizinho. Essa arbitrariedade é, talvez, o aspecto mais difícil de processar. Não houve escolha envolvida. Não houve nada que os mortos pudessem ter feito de diferente naquela noite específica. A única diferença entre os que morreram e os que viveram foi a geometria do vale e a densidade de um gás. E é por isso que a responsabilidade recai inteiramente sobre quem sabia. Sobre quem poderia ter agido, sobre quem tinha os recursos e não os mobilizou.
sobre quem tinha o conhecimento e o deixou preso numa disputa acadêmica enquanto o lago continuava acumulando. O limite silencioso existia, era conhecido. Era mensurável e foi cruzado assim mesmo. Essa é a lição do Lago Nyos, não a lição geológica, não a lição sobre fenômenos limínicos ou desgaseificação de crateras vulcânicas. A lição humana, a única que importa quando os números se transformam em nomes, quando os relatórios se transformam em corpos. Quando o fenômeno se transforma em Joe Savekien sozinho num vale de silêncio, chamando por pessoas que não podem mais responder. O lago continua azul. O silêncio continua lá e a pergunta também.